Olá pessoal, hoje a gente inicia o nosso curso de Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo. Lembrando que esse curso é composto por 3 módulos e no módulo de hoje nós vamos discutir sobre a fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo. Os outros 2 módulos eles vão ser publicados em datas posteriores, tá? E essas datas elas vão estar disponíveis aqui no meu Instagram, então é só seguir lá. Bom, fazendo uma breve introdução, o sistema nervoso ele é formado por uma rede de bilhões ou trilhões de neurônios ligados uns aos outros de modo extremamente organizado para formar um sistema de controle rápido do nosso organismo. Agora, como é que esse sistema ele se organiza? Bom, o sistema nervoso, didaticamente, ele é dividido em central e periférico, sendo que os componentes do sistema nervoso central são o encéfalo e a medula espinhal. E os componentes aqui do sistema nervoso periférico são os nervos e os gânglios. O sistema nervoso central ele ainda é dividido com base nas funções dos seus respectivos neurônios, sendo que existem basicamente 2 tipos de neurônios, que são os neurônios aferentes e os neurônios eferentes. Galera, quem são os neurônios aferentes? Os neurônios aferentes são aqueles que levam a informação da periferia para o centro. Eles também são chamados de neurônios sensoriais. Já os neurônios eferentes são os neurônios que levam a informação do centro para a periferia. Também são chamados aí de neurônios motores. Vale lembrar que o sistema nervoso periférico, ele também possui aqui uma divisão sensorial e também possui uma divisão eferente. Os neurônios eferentes da divisão do sistema nervoso central, eles ainda podem ser subdivididos em neurônios somáticos e neurônios autonômicos. Pessoal, essa divisão é principalmente com base no controle dos nossos músculos. Temos que lembrar o seguinte, que histologicamente existem 3 tipos de músculos. Primeiro, músculo liso. Segundo, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. 2 desses músculos são de contração involuntária, que são músculo liso e músculo cardíaco. Já o músculo esquelético ele é de contração voluntária. Nesse contexto, os neurônios somáticos são aqueles que controlam a nossa musculatura esquelética. E os neurônios autonômicos são os neurônios responsáveis pelo controle dos músculos liso e cardíaco. Vale ressaltar que todos esses músculos e também os demais tecidos, eles possuem receptores sensoriais que estão intimamente ligados com os neurônios aferentes, que são os neurônios que levam as informações aqui da periferia exatamente para o centro para processamento. Os neurônios autonômicos, eles ainda estabelecem comunicação com o sistema nervoso entérico, que é uma terceira divisão do sistema nervoso. Esse sistema ele é uma rede de neurônios presente na parede do trato digestivo, que é frequentemente controlado pela divisão autonômica do sistema nervoso. Porém, ele também é capaz de funcionar de maneira independente como seu próprio centro integrador. Esse sistema ele também estimula os neurônios aferentes, né, que levam a informação da periferia para o centro. Os neurônios autonômicos eles ainda são divididos em 2 ramos, ramo simpático e o ramo parasimpático, sendo que os 2 ramos eles possuem ações fisiológicas totalmente antagônicas, onde se o ramo simpático ele aumenta, o ramo parasimpático ele diminui e vice-versa. A resposta simpática ela está associada a situações de luta ou fuga, ao passo que o parasimpático está associado a uma resposta de repouso e digestão. A resposta simpática ela é mediada pela norepinefrina e pela epinefrina, sendo que eles também são conhecidos como noradrenalina e adrenalina. Já o parasimpático ele é mediado por um outro neurotransmissor, que é a acetilcolina. Agora, como é que essas substâncias elas atuam em diferentes tecidos, ocasionando diferentes respostas? Para explicar isso para vocês, eu trouxe uma imagem e, primeiramente, eu quero que vocês percebam o seguinte,
que as vias autonômicas, ao estabelecerem contato com musculatura cardíaca e a musculatura lisa, são necessários aqui dois tipos de neurônios. Primeiro neurônio é o pré-ganglionar, presente no sistema nervoso central, e o segundo é o pós-ganglionar, presente aqui no sistema nervoso periférico. Sendo que são os neurônios pós-ganglionares que estabelecem contato direto com as musculaturas. Agora, como é que isso acontece? Começando aqui com a via parasimpática, o neurônio pré-ganglionar libera um neurotransmissor que é a acetilcolina. Essa acetilcolina liberada aqui no gânglio vai se ligar em receptores específicos chamados de receptores do tipo nicotínico. Essa ativação vai levar à estimulação do neurônio pós-ganglionar a liberar um outro neurotransmissor, que continua sendo a acetilcolina. E no órgão-alvo, ou seja, na musculatura cardíaca e na musculatura lisa, essa acetilcolina vai se ligar agora em um outro receptor, que não é mais o nicotínico, gente. Agora é o receptor do tipo muscarínico. Já na via simpática, o neurônio pré-ganglionar, ele vai também liberar a acetilcolina, que também vai se ligar em receptores do tipo nicotínico aqui no gânglio. A diferença do simpático para o parasimpático é exatamente a partir do neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar agora um neurotransmissor que não é mais acetilcolina. Esse neurotransmissor é a norepinefrina ou então noradrenalina. No órgão-alvo, o receptor ele também vai mudar, gente. Agora são receptores do tipo adrenérgicos, sendo que são dois tipos básicos de receptores, que são os receptores do tipo alfa e receptor do tipo beta. Professor, mas e a epinefrina ou então a adrenalina, que também é responsável pelo aumento da atividade simpática, como o senhor mencionou anteriormente? Bom, gente, a adrenalina ou então a epinefrina, ela é produzida na medula da suprarrenal por um conjunto de células chamadas de cromoafins. São células semelhantes aos neurônios, elas são de origem biológica nervosa, a diferença é que elas não possuem prolongamentos como axônios, sendo que o seu produto é jogado diretamente na corrente sanguínea. E como é que isso acontece? Existe uma via chamada de via simpático-glândula suprarrenal, onde o neurônio pré-ganglionar, liberando a acetilcolina, estimula essas células a secretarem a adrenalina. Essa adrenalina cai aqui via corrente sanguínea e também vai ativar aqui receptores do tipo adrenérgicos, aumentando dessa forma a atividade simpática. Em relação às atuações fisiológicas do sistema simpático e parasimpático em diferentes órgãos, como vocês podem perceber, eles estão presentes em vários sistemas. Eu vou destacar os principais aqui para vocês. Por exemplo, no sistema cardiovascular, o ramo simpático ele atua aumentando a frequência cardíaca e aumentando a força de contração, ao passo que o parasimpático, por ter ação antagônica, ele promove a redução da frequência cardíaca. No sistema respiratório, a via simpática promove o relaxamento das vias aéreas, ou seja, promove a broncodilatação, aumentando dessa forma a frequência respiratória, e o parasimpático ele promove a broncoconstrição. No trato gastrointestinal, a gente sabe que o parasimpático ele predomina, já que ele está associado a uma resposta de repouso e digestão. E o que ele faz? Ele aumenta aqui a motilidade gastrointestinal, promove a secreção, por exemplo, de bile, secreção gástrica, secreção salivar, ao passo que a via simpática inibe o processo digestivo. Como vocês puderam perceber, o sistema nervoso autônomo ele utiliza poucos neurotransmissores. Aí surge a seguinte pergunta: como é que ele é capaz de diversificar suas ações em diferentes tecidos? A resposta é porque os receptores autonômicos eles possuem diversos subtipos. Por exemplo, a via simpática possui os receptores do tipo alfa e os receptores do tipo beta, sendo que os receptores do tipo beta podem ser do tipo beta 1, beta 2 e beta 3,
Ao passo que os receptores do tipo alfa podem ser receptores do tipo alfa 1 e alfa 2. A mesma coisa acontece para a via parasimpática, mediado aí pelos receptores muscarínicos. Esses receptores eles podem ser de 5 subtipos. São eles M1, M2, M3, M4 e M5. E para complementar, as catecolaminas, ou seja, epinefrina e norepinefrina, produzidas aqui pela via simpática, elas respondem de maneiras diferentes nos seus respectivos receptores, que são os receptores adrenérgicos. Por exemplo, em relação aos receptores beta, especificamente ao receptor beta 1, esses receptores eles respondem de forma igual tanto para a norepinefrina quanto para a epinefrina, ao passo que os receptores do tipo beta 2 eles são mais sensíveis à epinefrina do que à norepinefrina. Os receptores do tipo beta 3, que são mais encontrados aí no tecido adiposo, eles são mais sensíveis à norepinefrina do que à epinefrina. E os receptores do tipo alfa, eles são mais sensíveis à norepinefrina, se ligam de maneira muito forte aos receptores alfa, e fracamente sensível à epinefrina. E é extremamente importante a gente fixar essas informações, porque dentro da via simpática, dependendo da ativação dos receptores, respostas diferentes elas podem ser obtidas. Por exemplo, eu trouxe para demonstrar aqui para vocês, né, no caso das arteríolas e nas veias. A gente sabe que elas são constituídas aí por músculo liso, mas elas possuem músculo liso. Tá? Então, dessa forma, a gente pode encontrar receptores do tipo beta e receptores também do tipo alfa. Só que esses receptores eles atuam de forma diferente dentro aqui da via simpática. Como assim? Acabei de destacar para vocês que quem se liga fortemente aos receptores do tipo beta 2 é exatamente a adrenalina ou então epinefrina. E em arteríolas em veias, a epinefrina ela vai desencadear exatamente vasodilatação. Ao passo que os receptores alfa eles são mais sensíveis à norepinefrina, que quando ativados, eles vão ocasionar nas arteríolas e nas veias vasoconstrição. Então, perceba, gente, dentro do mesmo sistema, a gente tem aqui, né, ações fisiológicas diferentes. E esse ponto ele vai culminar exatamente na resposta de luta e fuga mediado pelo sistema nervoso simpático, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Para a gente contextualizar a resposta de luta ou fuga em diferentes sistemas, mediado aqui pelo sistema nervoso autônomo simpático, a gente tem que fazer o seguinte questionamento. Né? Por exemplo, durante uma atividade física, onde a gente tem um aumento aqui da atividade simpática, qual dos músculos vai precisar de uma maior quantidade, né, de sangue e uma maior quantidade de nutrientes? É exatamente o músculo cardíaco e principalmente o músculo esquelético. Tá? Então, nesse contexto, a resposta de luta ou fuga ela vai direcionar uma maior chegada de sangue e nutrientes no músculo esquelético e no músculo cardíaco. E os órgãos que não forem essenciais, né, como a exemplo aqui do trato digestivo, para aquele tipo de resposta, o fluxo sanguíneo ele vai diminuir. Agora, como é que isso acontece? Como já mencionado anteriormente, a via simpática ela é mediada pela norepinefrina e pela epinefrina. Tá? E aqui nos músculos esqueléticos, os capilares, eles possuem receptores do tipo beta 2. Tá? E quem é que se liga fortemente a receptores beta 2? É a epinefrina. Então, a epinefrina se ligando nesses receptores vai promover aqui nos vasos uma dilatação, ou seja, vasodilatação. Então, essa dilatação aqui dos vasos vai favorecer uma maior quantidade, né, de fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos. Agora, aqui no trato digestivo, que não é um órgão essencial, né, o músculo liso não vem ser um órgão essencial para a resposta de luta ou fuga, perceba que a gente encontra receptores do tipo alfa 1. Esses receptores eles se ligam fortemente a quem? A norepinefrina. Então, norepinefrina se ligando nos receptores alfa, vai acontecer exatamente o contrário, gente, a vasoconstrição. Então, os vasos sendo contraídos aqui, o fluxo para o trato gastrointestinal diminui, ao passo que o fluxo para o músculo esquelético ele aumenta.
No sistema cardiovascular, percebe que aqui no coração existem receptores do tipo beta 1. Né? O receptor do tipo beta 1 ele se liga tanto à norepinefrina quanto à epinefrina, sendo que essas substâncias ativando esse receptor, né, favorece o aumento da frequência cardíaca e o aumento também da força de contração. Então, o sangue, nesse sentido, ele vai ser mais bombeado. Né? E como vocês podem perceber também aqui em cima, as vias aéreas, as vias respiratórias, elas também são constituídas aqui por receptores do tipo beta 2, que a gente pode encontrar nos músculos lisos dos bronquíolos. Tá? Receptor do tipo beta 2 se liga fortemente à epinefrina. Então, esse mediador, se ligando neste receptor, favorece exatamente a broncodilatação. Então, gente, aqui o sistema cardiovascular ele vai bombear mais sangue e o sistema respiratório ele vai oxigenar mais esse sangue. Tudo em prol, gente, do fornecimento de mais suprimento sanguíneo, né, para o músculo. No fígado, a gente encontra receptores do tipo beta 2, que são ativados aí pela epinefrina, tá? Sendo que essa ativação ela vai culminar num processo chamado de glicogenólise, que é exatamente a quebra do glicogênio novamente em glicose. Então, mais glicose vai ser disponibilizada via corrente sanguínea para favorecer a produção de energia exatamente aqui nos músculos esqueléticos. E para finalizar, gente, nas artérias renais a gente também encontra receptores do tipo beta 1, né, sendo que esse receptor se liga de forma igual tanto a norepinefrina quanto a epinefrina, sendo que essa ativação culmina na produção e secreção de uma enzima chamada de renina. Galera, a renina está envolvida naquele sistema chamado de renina-angiotensina-aldosterona, onde seu produto final vai favorecer exatamente a retenção de sódio e de água. Né? Agora pense comigo, por qual motivo a gente precisa reter sódio e reter água durante uma atividade física? A gente sabe, né, que durante uma atividade muito intensa a gente perde níveis considerados aí de líquido. Então, nesse sentido, é de extrema importância esse sistema, né, para a manutenção do nosso equilíbrio hidroeletrolítico, mantendo também dessa forma a nossa pressão arterial. Para destacar agora as atuações do parasimpático, a gente sabe que ele é mediado pela acetilcolina, né, e que ele está envolvido em uma resposta de digestão e repouso. Então, o parasimpático agora ele vai trabalhar em prol da manutenção aqui do trato gastrointestinal e os outros músculos, a exemplo aqui do cardíaco e do esquelético, eles não são mais essenciais, né? Ou seja, o fluxo sanguíneo nesse sentido ele diminui. Tá? E o que acontece aqui no trato digestivo? Primeiramente, a acetilcolina se liga em receptores aqui do tipo muscarínicos, tá? E esses receptores ativados vão promover a vasodilatação, tá? Então, o fluxo de sangue no trato gastrointestinal, ele aumenta. E é por esse motivo que nós temos aqui o aumento da motilidade gastrointestinal e também o aumento aí da produção das secreções digestivas. Agora, aqui nos músculos esqueléticos, nos capilares, né, das células musculares esqueléticas, a gente observa também receptores do tipo muscarínico, que quando ativados aí pela acetilcolina, tá, os capilares eles vão sofrer vasoconstrição. Então perceba, gente, que é totalmente o contrário do que a gente viu no slide anterior em relação à atuação do simpático. Né? O fluxo de sangue diminui na musculatura esquelética e aumenta aqui no trato digestivo. Nos outros órgãos, a exemplo aqui do coração, a acetilcolina, se ligando em receptores aqui muscarínicos, vai promover a redução da frequência cardíaca, vai ocasionar uma redução da força de contração. E no sistema respiratório, a acetilcolina se ligando em receptores muscarínicos, por sua vez, promove aqui broncoconstrição, ou seja, também diminui a frequência respiratória. Então, são efeitos totalmente opostos à via simpática, como a gente mencionou no slide anterior. A farmacologia, gente, como nós estamos no módulo de fisiologia do sistema nervoso autônomo, dentro aí do curso de farmacologia, eu vou dar um pequeno aperitivo do que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Bom, para contextualizar, eu trouxe aqui dois fármacos,
né, que são bem conhecidos. O primeiro, o Berotec, e o segundo é o Atrovent, tá? São fármacos que atuam diretamente aí no sistema nervoso autônomo, sendo que o Berotec ele é a base de fenoterol e o Atrovent ele é a base aí de ipratrópio, tá? O fenoterol ele aumenta a resposta simpática, ao passo que o ipratrópio ele diminui a resposta parasimpática, sendo que ambos os fármacos eles são muito utilizados aí em doenças do sistema respiratório. Agora, como é que esses fármacos eles atuam? Para a gente entender o mecanismo de ação desses fármacos, vou fazer uma breve revisão com vocês referente aqui à musculatura lisa dos bronquíolos, né, que possuem receptores do tipo beta-2 e receptores do tipo muscarínico, ou seja, são controlados aí pelo sistema nervoso autônomo simpático e pelo parasimpático. Por possuir receptores do tipo beta-2, quem se liga de forma bem forte nesses receptores, né, relacionado à via simpática, é a epinefrina. E o parasimpático, ele vem ser mediado, né, pela acetilcolina. Galera, a epinefrina, se ligando a receptores do tipo beta-2, vai provocar o relaxamento da musculatura lisa, ocasionando dessa forma a broncodilatação. Ao passo que a acetilcolina, se ligando em receptores do tipo muscarínico aqui no músculo liso dos bronquíolos, vai favorecer a broncoconstrição, né? A acetilcolina lá promove a contração da musculatura lisa, ou seja, ela diminui aqui o diâmetro, ocasionando em uma redução da frequência respiratória. Então, feita essa revisão, o fenoterol ou então o Berotec, ele possui como mecanismo de ação o agonismo dos receptores adrenérgicos, ou seja, ele faz a mesma coisa que a epinefrina. Ele se liga aos receptores do tipo beta-2, promovendo dessa forma o aumento da atividade simpática. Agora, o hipatrópio, ele possui como mecanismo de ação o antagonismo dos receptores muscarínicos, ele é um antagonista colinérgico, ou seja, o fármaco ele bloqueia aqui os receptores muscarínicos, diminuindo dessa forma a atividade parasimpática. E é por esse motivo, gente, que ambos os fármacos eles promovem aqui o relaxamento da musculatura lisa, ocasionando a broncodilatação. São fármacos muito utilizados para doenças respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outras doenças. Bom, gente, o nosso primeiro módulo ele vai ficando por aqui, tá? Fiquem atentos para os próximos módulos, onde eu vou destacar os fármacos que atuam no sistema nervoso simpático, e o último módulo eu vou destacar os fármacos que atuam no sistema nervoso parasimpático. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.